Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Saldo a igreja. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desse lado parece que não almoçaram hoje. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Essa noite o Senhor nos trouxe na casa dele, e nós estamos aqui para adorá-lo e para aprendermos os propósitos, o caminho dele. Amém? Quero ler um versículo. Está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Vamos fechar nossos olhos. O Senhor está presente. Antes de nós estarmos aqui, Ele se faz presente neste local. Senhor Jesus, diante da Tua presença aqui nós estamos, agradecido por este dia, agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E assim, Senhor, eu quero Te louvar pela Tua grandeza, por aquilo que Tu és, porque o Senhor é tão grande, é maravilhoso. Tu és o Senhor dos senhores. E apesar da Tua grandeza, Tu se importa conosco. Somos tão pequenos, Pai. Mas aqui diante da Tua presença, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos purifique dos nossos pecados, dos nossos erros. E que nós possamos, ó Senhor, se tornar mais alvo do que a neve. Porque o sangue de Jesus é derramado sobre as nossas vidas. E assim nós podemos ser justificados, ó Pai, diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos crer no amanhã, porque temos Jesus Cristo. Podemos crer na eternidade, crer na salvação, porque Jesus foi preparar um lugar para nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Toma os nossos corações essa noite. Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Entregamos nossos propósitos de vida a Ti, Jesus. Jesus, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. Precisamos que o Senhor transforme o nosso jeito de viver. Precisamos aprender de Ti, Senhor. Aprender os Teus propósitos. E em nome de Jesus. Amém. Esse versículo que eu li, fala Moisés falando para o Senhor essas palavras. E assim que havia acontecido aquela situação que que Moisés subiu ao Monte Sinai, e ali o Senhor estava falando com Moisés no Monte Sinai, 40 dias ali, e o povo aguardando. Moisés não descia. O povo resolveu fazer um bezerro de ouro, adorar aquele bezerro, venerar aquele bezerro. Moisés desceu, houve uma sentença sobre aquele povo. Muitas pessoas foram mortas por causa da idolatria. E Deus falou para Moisés: Moisés, a minha presença não vai com vocês mais. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, mas eu não vou. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele estava na presença de Moisés. E Moisés subiu a um monte, e o povo já achou que Moisés tinha ficado por lá, tinha
fugido, alguma coisa o povo pensou. E assim fizeram um bezerro para dar direção para eles, porque eles ficaram um tempo sem uma direção. E assim fizeram esse bezerro de ouro, adoraram, fizeram festas, para aquele bezerro dar uma direção para onde eles iriam, o que fariam. E eles rejeitaram a direção de Deus que estava na pessoa de Moisés. E assim Deus falou, minha presença não vai mais com vocês. Falou para Moisés, que esse povo é um povo terrível. E Moisés intercedeu, gente. Moisés intercedeu ao Senhor, e assim Moisés falou, Senhor, tipo assim, perdoa esse povo. Mas se a tua presença, Senhor, não for conosco, não permita que nós venhamos sair daqui. Que Moisés entendeu que quando Deus estava presente, as coisas eram diferentes. As coisas aconteciam. Milagres aconteciam. Então Moisés, conhecendo Deus, ele falou, Senhor, que a tua presença vá conosco. E assim Deus ouviu Moisés e continuou com aquele povo. E nós também temos a presença do Senhor. Que o homem tem criado muitos meios na horizontal, o nosso nível, para buscar a Deus, para chegar a Deus. O homem tem buscado muitos meios, criado muitos meios, muitas fórmulas, feito tantas coisas na horizontal para chegar a Deus. Só que Deus, na vertical, Ele manda Jesus Cristo. Então nós temos o único caminho para ter a presença do Senhor, a presença de Deus, é na vertical, através de Jesus Cristo. Aquilo que o homem tem criado, aquilo que o homem tem feito, tem ensinado de uma forma para buscar a Deus de outros meios, de outros propósitos. Saiba que você vai estar somente se afastando cada dia mais do Senhor. Mas na vertical, do céu desceu o Filho do Deus Criador, desceu Jesus Cristo, para que através dele, eu e você, possamos ter a presença do Senhor, possamos ter livre acesso ao trono do Pai, através de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque a presença do Senhor se faz em nossas vidas, através de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera, ele age. E a presença do Senhor é com cada um. E se você tem dúvida, hoje é a oportunidade. Peça para o Senhor. Fala, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, entrego a minha vida ao Senhor. E que a tua presença a partir de hoje seja comigo. Senhor, eu entendo que foi através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que eu tenho livre acesso ao Senhor. Então, a partir de hoje, eu quero andar com Jesus. Amém? No monte, quem esteve lá ouviu nós cantando um hino que fala de Jacó. Jacó segurou o anjo, não deixou o anjo subir. Ele queria a bênção dele. Não queria que o anjo subisse sem deixar a bênção dele. Hoje, se você quer a bênção, se apegue com Jesus. Agarre Jesus. Fique firme com Jesus. Porque assim, a presença de Deus, o Espírito Santo vai estar operando na tua vida. Os anjos do Senhor vão poder ter portas abertas para agir na tua vida. Porque você está em Jesus Cristo. Você está atraindo a presença dEle. Então, irmãos, converse com o Senhor. Não fique chamando o gato, conversando com Deus. Chamando o gato?
Ninguém ouve o que você está falando. Fale alto para Deus, conversa, se solte. Porque você falando com Ele através de Jesus Cristo, você conversando, colocando tuas emoções, colocando o teu jeito, tuas palavras, pode saber, você dando o teu melhor, pode saber que o Senhor vai estar operando na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos cantar para Ele, converse com Ele, tá? Adore, porque é para isso que nós estamos aqui essa noite. Nós não saímos para ficar aqui, ficarmos tristes, abatidos, apáticos. Mas como disse o nosso irmão, o Robert, sem depressão. Nós viemos aqui para nos alegrarmos com o Senhor. Nos alegrarmos com aquilo que Jesus fez. Jesus venceu a morte no nosso lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sem a Tua presença nós não temos nada, Pai. Sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor, é bom ter a Tua presença conosco. Tua presença. Aleluia. Irmãos, como de costume, como adoração ao Senhor, a gente chora na presença do Senhor, não é de tristeza. A presença dEle, a santidade dEle nos constrange, como diz a palavra. É muito bom estar na casa do Senhor, casa do Altíssimo. Como de costume, irmãos, vamos trazer nossos dízimos, ofertas, como parte da nossa adoração. Não como obrigação, irmãos, mas seja de alegria, seja gratidão no teu coração ao Senhor. Uma gratidão no teu coração por aquilo que Ele fez por ti. Não seja uma barganha, mas seja gratidão. Se o teu coração estiver triste, pesado, não querendo dar, irmãos, peça para o Espírito Santo te ajudar a se alegrar. Não dê nada obrigado, mas dê por alegria. Dê por alegria, por gratidão. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque sabemos que é o Senhor que dá, é o Senhor que tem nos abençoado, o Senhor que tem nos dado saúde. Então eu quero agradecer a Ti por a vida de cada irmão, Senhor, que tem contribuído, que tem ofertado na Tua casa. Quero pedir ao Deus que o Senhor multiplique a sementeira deles, que o Senhor abençoe. Deus, não deixe faltar, Deus, roupa, comida, Pai. Não deixe faltar, Deus, meios para eles estar andando. Saúde, Pai. Cuide de cada um, Pai. Que a Tua bênção, que a Tua presença seja com eles, Pai. Seja com eles a Tua presença, multiplicando, Deus, trazendo alegria, paz, prosperidade. Que a Tua presença seja com cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, também quero aqui pedir a favor da minha esposa, Deus, que o Senhor tem me dado, pastora Raquel. Quero lhe pedir que o Senhor esteja usando ela, Senhor. Deus, que ela venha, Senhor, ser instrumento de Ti para falar com a Tua igreja esta noite. Que o Senhor venha usá-la, Pai, para mostrar os Teus caminhos, os Teus propósitos a nós. Porque precisamos conhecer os Teus caminhos, os Teus propósitos, para podermos, Deus, ter direção, para podermos obedecer a Ti, Pai. Usa ela da maneira que o Senhor colocou ao coração dela, Pai. E quanto à Tua igreja, quanto a nós, Pai, nós estamos como na casa do oleiro, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Que nós venhamos diminuir e o Senhor crescer. Que nós venhamos, ó Senhor, estar atento ao Teu falar. Que nós não venhamos ficar, Deus, armados. Que nós não venhamos ficar, Senhor, resistente,
mas venhamos render aquilo que o Senhor tem a falar. Tenho certeza, Pai, que o Senhor vai falar com todos, porque o Senhor quer falar com todos. E eu sei também, Pai, que o Senhor fala, e quando o Senhor fala, o Senhor vem ao encontro das nossas vontades e também vem de encontro às nossas vontades. Eu quero te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Tem crente aí? Tem crente aí? Tem crente cheio do Espírito Santo aí? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje o pastor Edmar não veio porque ele tinha reunião na escola e não podia faltar. Então hoje faltou ele, faltou o Luca por causa da reunião também. A pastora Rosângela está com o esposo em Londrina, está internado. Que nós possamos estar orando também, em nome de Jesus, para que o Senhor opere um milagre. Já tem operado, né? Que o Senhor continue operando milagre na vida do Edson, em nome de Jesus. Pelo Rogério? O que foi, Rogério? Vem contar testemunho aqui, Rogério. Quanto mais você conta, mais Deus faz. Vem aqui que eu te ajudo. Vem cá, em nome de Jesus. A palavra fala que nós temos que anunciar aquilo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu vim contar um testemunho aqui que eu fui tirar a carteira de motorista e muita gente falou pelo problema da minha perna. Eu não tinha condições, ele ia me barrar em Londrina. Aí, há 15 dias eu acabei de fazer as aulas, fazer todos os procedimentos. E quando foi ontem, a carteira chegou na minha casa. Consegui, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus nada é impossível. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Salmo 126. Faz favor, Bacos, abre para nós Salmo 126, na Nova Almeida atualizado. Então esse salmo, ele é um salmo de vitória, é um salmo de alegria, é um salmo onde o povo está feliz com aquilo que Deus fez para eles. Então o salmo vai dizer assim... Então ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por acaso já aconteceu alguma coisa com você que você fica assim, não estou acreditando, não estou acreditando. A coisa que você não acredita que aconteceu, era esse sentimento que o povo de Israel estava tendo. Deus tinha restaurado a sorte deles, a ponto que eles estavam tão felizes que eles nem estavam acreditando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Olha bem, até as nações inimigas reconheceram aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O seguinte, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então se alegra, Rogério. Cada bênção que o Senhor fizer, se alegra na tua vida. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A tua oração na noite, o teu choro, a tua angústia, toda vez que você está lá clamando ao Senhor, achando que o Senhor não está ouvindo, os que semeiam com lágrima, com sorriso colherá. Creia. Creia, porque Deus ele é fiel para fazer infinitamente mais. Então ele fala, os que semeiam com lágrima, com alegria colherão, com júbilo ceifarão. Quem vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando.
É diante da palavra do Senhor que nós estamos, é diante do Altíssimo que nós estamos, é diante daquele que restaurou a nossa sorte que nós estamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Assim como o pastor Dorival leu, se a Tua presença não for conosco, não permita que nós saiamos. Da mesma forma que o povo está alegre, porque o Senhor restaurou a sorte deles. Nós também, Pai, nós estamos aqui porque nós estamos alegres. A Tua palavra diz que o nosso destino era o inferno. A Tua palavra diz que nós andávamos em trevas, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu naquela cruz, pagou pelo nosso pecado, restaurando a nossa sorte. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. E assim também, Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha mesmo de encontro e ao encontro das nossas necessidades, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a obra do diabo. Demônio maldito, você que quer atrapalhar, você que quer arrebatar o nosso entendimento, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada desse lugar, bate em retirada das nossas vidas em nome de Jesus. Espírito Santo, venha ministrar cada coração aqui, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou. Aquele que entrou cansado, que venha sair restaurado. Aquele que entrou desanimado, que venha sair animado. Aquele que entrou triste, que venha sair alegre. Aquele que entrou doente, que venha sair curado pelo poder que há no nome de Jesus. Opera o Teu milagre aqui, Senhor. Opera a Tua bênção. Opera a Tua maravilha nesse lugar. Porque a Tua palavra diz que onde estiver o Teu povo reunido, que ali o Senhor ordena a Tua bênção. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que seja uma noite de bênção. Que seja uma noite de cura. Que seja uma noite de vitória, que seja uma noite de alegria, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, pode assentar. Então, amados, aqui nesse salmo, nós contemplamos a alegria que esse povo está. A alegria, tem uma Bíblia minha que o tema desse salmo é quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É muito, para a gente entender essa alegria deles, é importante nós sabermos o que está acontecendo aqui. Esse salmo, eles estão cantando quando eles retornaram do cativeiro babilônico. 70 anos ficaram naquele cativeiro, 70 anos longe de casa, Jerusalém destruída, a terra deles abandonada. Nós vimos que eles foram para a Babilônia e ficaram 70 anos por causa do pecado, por causa da desobediência deles, é que eles foram levados para lá. Foram tirados da sua pátria, tirados da sua casa, tirados da sua terra, levados para uma terra distante. E agora aqui, por que eles estão felizes? Porque a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. Quando a gente vê lá no capítulo 29 do profeta Jeremias, Deus está usando a boca do profeta para falar com aquele povo. 70 anos vocês vão ficar aí, mas depois eu vou trazer vocês de volta. E agora que eles estão felizes, porque esses 70 anos se cumpriu. Eles estão de volta para a casa deles, de volta para a terra, de volta para a pátria deles. Vocês já observaram? Quando a gente viaja, é muito gostoso viajar, né? Mas vai chegando uma hora que a gente não vê a hora de estar em casa. Por mais gostoso que seja a cidade, por mais legal que seja o lugar que a gente esteja, mas nada melhor do que a terra da gente. Agora imagine esse povo, 70 anos longe de casa e pior, em terra estrangeira, sendo humilhados, e lembrar que quem foi levado cativo foram reis, foram rainhas, foram príncipes, foram nobres, foram as pessoas da elite que foram levados como escravo.
levado para trabalhar no palácio. Então, a humilhação daquele povo. Eu não me lembro se é no livro de Daniel. Tem um dos profetas que fala: só nos resta queimar de vergonha. Então, eles foram muito humilhados. Teve um rei mesmo que, o rei, esqueci o nome dele agora, ele teve os filhos dele mortos diante dele. Depois de matar todos os filhos dele, furaram os olhos dele. E assim que ele foi levado cativo. Então, a humilhação foi demais. O rei Jeoaquim, ele estava fugindo. O exército do rei... Gente, deixa as crianças, presta atenção aqui. Não perde a tua bênção, não. Eles são crianças, vai ter a vez deles. Então o rei, olha a vergonha, ele estava fugindo do exército. E no meio do caminho, Nabucodonosor foi atrás e interceptou a fuga deles. Para humilhar esse rei, ele viu todos os filhos ser mortos diante dele e depois furou os olhos dele e assim ele foi levado cativo. Então a vergonha, a humilhação que esse povo passou foi muito grande. E agora aqui eles estão alegres porque a promessa de Deus está se cumprindo. Para a gente ver, só para você ter uma noção, os salmos eles não estão em ordem de tempo. Por exemplo, aqui no Salmo 137, está falando do tempo que eles estavam lá na Babilônia. A vergonha, a humilhação. O Salmo 137, os inimigos falam para eles assim: ora, ora, cante para nós canções de Sião. E eles falam: como que nós vamos cantar a canção de Sião em terra estrangeira? Eles estavam tão tristes que eles penduraram os instrumentos deles lá, porque eles não tinham alegria no coração de cantar. De tanta tristeza e tanta humilhação. Agora aqui nesse Salmo 126, esse povo retorna para casa. Eles estão tão alegres, estão como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa língua, os nossos lábios brilharam de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós também temos que nos alegrar. O crente tem que ser alegre. Crente não pode ser trombudo, cabisbaixo, cara amarrada. Jesus restaurou a nossa sorte. Jesus restaurou a nossa sorte. Você já parou para pensar, Felipe, onde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Todos nós aqui. Você já parou para pensar, Anderson? O que seria da tua vida se não fosse Jesus ter restaurado a tua sorte? Você já pensou, Juba? Já pensou, Mônica? Já pensou, Paulo? Onde estaríamos nós? Da mesma forma que esse povo está aqui pulando de alegria, nós também tínhamos que estar pulando de alegria em todo o tempo. Sapateando, dando glória, aleluia, e rindo o tempo todo. Aquela expressão igual bobo alegre. A gente tinha que estar igual bobo alegre. Saber que nós vamos morar no céu. Jesus restaurou nossa sorte. Jesus nos curou. Jesus nos dá vida. Jesus nos deu salvação. Ele nos deu restauração. Alegria de viver. Saber que a gente tem uma casa para morar. E mais, saber que nós vamos morar no céu. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Levanta a tua mão aí e fala com voz de crente. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. Estou alegre, glória a Deus. Então, meus amados, aqui esse povo, eles estão alegres. Então, esse salmo, ele é um salmo de alegria, um salmo de vitória, um salmo de saber que Deus ele é fiel. E nós também sabemos que a Bíblia, em promessas, segundo os historiadores, tem mais de 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. Mas independente das promessas aqui, cada um de nós temos uma promessa para a nossa vida. Eu tenho certeza que um profeta já chegou para você e falou uma promessa diretamente de Deus para você. Todos nós temos. Então, Deus ele é fiel para cumprir essa promessa. Se nós permanecermos fiel, a promessa do Senhor vai se cumprir. Por exemplo, esses dias o profeta veio aqui, tudo aquilo que ele falou,
Nós já sabemos há mais de 20 anos Deus falando. Deus falando o que vai fazer, Deus falando que vai fazer um grande avivamento nesse lugar. Não é à toa que foi construído esse lugar desse tamanho. Na verdade, para aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar, isso aqui é pequeno. Isso aqui é pequeno para Deus quer fazer. E Deus vai usar a minha vida e vai usar a tua vida. E Deus, ele é fiel. Ele só não fez ainda por causa de nós. Cada um de nós temos que nos posicionar. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, indo para a terra prometida, se fosse olhar geograficamente, era caminhada de 3, 4 meses. Mas por causa da desobediência, por causa da dureza do coração, por causa da murmuração, por causa do povo ser terrível, o que aconteceu? O povo ficou 40 anos andando naquele deserto. Nós estamos aqui há 20 anos andando nesse deserto. E se nós não pegarmos firme, nós podemos ficar mais 20 anos e Deus não fazer por causa de nós. Então, toda aquela promessa, assim como o Robert falou, quando o Breno veio, ele falou, tudo que eles falaram são promessas que nós estamos ouvindo de muito antes Deus ter levantado esse ministério. E só não aconteceu ainda por causa de nós. Então, qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, não deixa eu atrapalhar. Não deixa eu atrapalhar. Então, nós temos promessa de Deus. Aqui o povo está feliz porque Deus restaurou a sorte deles. Eles estavam lá longe de casa, humilhados, como escravo. E de repente a promessa se cumpre. E agora eles estão de volta na casa deles. Eles estão de volta na pátria, sabendo que aquilo que Deus falou aconteceu. E eles estão de volta. Eles estão de volta ali, sabendo que Deus os libertou da mão do cativeiro. Deus os trouxe de volta da humilhação. E agora, aqueles que riam deles, reconheceram. Olha só, verso... Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Até os inimigos, aqueles que humilhavam eles, reconheceram isso. Nós sabemos que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú. De Jacó saiu os descendentes de Israel. E os edomitas foram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, Jacó. Então, esses edomitas, que são os descendentes de Esaú, que eram parentes, quando os babilônicos chegaram para invadir, ao invés deles protegerem o parente, o que eles faziam? Eles mesmos armavam emboscada. Isso está lá no livro de Crônicas. Se fugia do inimigo, eles iam lá e catavam. E quando catava, é como se falasse, isso mesmo, mata eles, acaba com eles. Então, a vergonha que eles passaram. E agora, os inimigos estão reconhecendo a vitória. Os inimigos estão reconhecendo a bênção. É a mesma coisa quando, lá no passado, nós tínhamos uma vida derrotada. Igual, dá licença, Wellington. O Wellington era conhecido como pudim de pinga. Hoje as pessoas olham para ele... Fala, nossa, mas aquele lá não era o Wellington que bebia? A mulher até largou dele por causa da cachaça? Olha só, tá morando naquela casona bonita. Olha só, tem um carro bom. Olha como que mudou. Até a cara dele mudou, até a aparência dele mudou. As pessoas estão de olho. Elas não querem aceitar, mas elas estão vendo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então é motivo de nós nos alegrarmos. E nós temos que tomar posse disso para nós. Então, quando a gente olha aqui para esse salmo, então é um salmo de alegria, um salmo de restauração, um salmo de libertação, um salmo de renovo, um salmo de vitória. Quantas coisas fez o Senhor por nós?
Por isso nós estamos alegres. Então, meus amados, vamos nos alegrar, vamos ficar felizes. Cecília, abraça aquela promessa que Deus te deu. Pega firme com Jesus, que logo, logo a promessa do Senhor se cumpre na sua vida. Não só na sua, na nossa vida. Porque o Senhor, Ele quer restaurar cada dia mais a nossa sorte. Aqui, quando eles estão falando, no verso... Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Esse Neguebe, é muito importante a gente entender a geografia para entender do que eles estão falando. Esse Neguebe era uma região deserta que tinha no sul de Israel. 8 meses de seca nesse lugar. 8 meses de seca e não nascia nada. Aí, quando chovia 2 meses, a água descia da montanha, escorria pelo deserto e as sementinhas que tinham ficado lá da colheita passada brotava e nascia. Então aquela chuva fazia trazer vida naquele deserto. Então por isso que eles falam: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ou seja, Senhor, que a tua chuva venha descer sobre nós, que nós sejamos restaurados. E outra também, quando eles falam aqui: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe por que eles estavam falando isso? Esses dias eu ouvi um historiador explicando. Cassiano tem terra, ele sabe. Se deixar a terra lá 3, 4 anos sem fazer nada, Juba, sem irrigar, sem adubar, sem fazer nada, o que vai virar a terra? Agora imagine essa terra desse povo, 70 anos abandonada. 70 anos abandonada, esse povo volta para casa e vai cultivar a terra. Então, quando eles falam, os que com lágrimas semeiam. Então, o historiador falou que eles não tinham maquinário. Eles tinham que arar a terra com as unhas, com as mãos. Então, foi muito sofrido para eles. Então, tudo que eles iam fazer era muito difícil. Por isso que era com lágrimas e com choro. Então, nós estamos plantando com choro, mas nós vamos colher com lágrima. A nossa caminhada, sim, nós vamos ter lágrima. Que Jesus falou: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que trazer no nosso coração a promessa de Deus. A promessa do Senhor. O interessante, quando esse povo estava lá na Babilônia, e eles tinham essa promessa de Deus, que eles iam voltar para casa, dizem os historiadores que todo ano eles falavam: ano que vem Jerusalém, ano que vem Jerusalém, ano que vem Jerusalém. Porque eles sabiam que Deus ia levá-los de volta para casa. Eles sabiam, eles guardavam aquela promessa de Deus no coração. Então, mesma coisa nós, vamos nos alegrar, vamos ficar felizes que Deus restaurou a nossa sorte. Deus restaurou e Ele quer restaurar cada dia mais. Se a tua vida está um deserto, Deus Ele quer derramar torrentes, Ele quer derramar manancial de água viva para que a tua vida floresça. O deserto é temporário. Deus Ele quer transformar esse deserto da tua vida. Se a tua vida, se a tua casa, a tua família está um deserto, o Senhor quer derramar rios de água viva para que possa florescer, para que possa trazer vida, para que possa trazer alegria, para que possa trazer esperança. Mas que nós temos que continuar firme celebrando ao Senhor, nos alegrando com o Senhor, nos alegrando com a promessa de Deus. Pensar quantas, assim como o pastor Dorival falou do anjo, segura, fica firme. Cada culto nosso, cada culto que nós viemos aqui, é uma oportunidade que nós temos de agarrar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. A gente não vê, mas a igreja está cheia de anjos. Anjos com a bandeja, com aquilo que você tem para receber. Aleluia!
O anjo está aí com a bandeja, com aquilo que você precisa. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe aquilo que você veio buscar. Mas você tem que estar atento ali com o coração sedento. Me dá a minha bênção, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Fazer igual Jacó. Gruda aí na barra da saia do anjo, não deixa ele ir. Enquanto você não pegar a tua bênção. Então, meus amados, nós temos que estar espertos. Nós temos que estar espertos, porque Deus está o tempo todo ali dando. Aí nós estamos lá de braço cruzado, reclamando, como diz, olhando para o tempo, né, como diz a expressão. Vamos estar ligados. Vamos estar conectados com o trono da glória, porque Deus ele quer derramar, Deus ele quer dar, Deus ele quer abençoar, Deus ele quer restaurar, ele quer renovar, ele quer transformar esse deserto em águas vivas, ele quer fazer, mas nós temos que estar atentos. Eia, como diz Josué, vamos lá, vamos ficar firme, vamos dar glória a Deus, vamos ficar felizes. Saber que é noite de renovo, noite de alegria, noite de restauração, que Deus quer fazer tudo novo. Como diz um pastor lá da minha, dá vontade de voar aqui, igreja. Dá glória a Deus aí, igreja. Porque Deus ele é fiel. Quanto mais nós nos posicionamos, mais Deus se alegra em fazer. Mais Deus se alegra em fazer. Tem até uma... A gente aprendeu tudo errado. Tem uma frase que fala assim, ó, a gente tem mania de falar isso. Eu peço saúde, porque o resto a gente corre atrás. Mentira, está errado isso. É Deus que dá saúde, Deus que dá sabedoria, Deus que dá emprego, Deus que abre porta, Deus que dá casa, é Deus que dá tudo. Assim como nós acabamos de cantar, que sem o Senhor nós não somos nada. Assim como o pastor Dorival leu, se a presença do Senhor não for conosco, não permita que nós saiamos. Não vamos nem mudar um passo se a presença de Deus não for conosco. E nós temos que despertar. É tempo de despertar. Não é só aqui. A gente vê no Brasil inteiro os grandes homens de Deus falando de um grande avivamento que Deus quer fazer. E esse avivamento depende do posicionamento de cada um de nós. Não adianta você esperar chegar na igreja, está acontecendo alguma coisa. Que Deus comece por você. Que Deus comece por cada um de nós, porque é coisa muito, nós não conseguimos nem imaginar tão grande é a maravilha que Deus quer fazer. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Como é que é o nome da tua amiga aí, Kátia? Oi? Kátia também? Kátia, você veio no lugar certo. Você chegou pedindo oração. A palavra do Senhor fala, buscai e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo. Aquilo que você veio buscar aqui, você já recebeu em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tentou arrancar de você, nós cancelamos e declaramos por terra em nome de Jesus. O Senhor está devolvendo a tua alegria. O Senhor está devolvendo a tua paz. O Senhor está devolvendo a tua saúde e a paz da tua casa essa noite, em nome de Jesus. Toma posse e vai embora com a tua vitória, em nome de Jesus. E assim, amados, Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer porque Ele tem promessa para a nossa vida. Nós temos que agarrar esse anjo, agarrar a nossa promessa. E tá como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Sião é Jerusalém. Imagina você que a alegria daquele povo, porque o templo que Salomão fez, esse templo aqui que a Babilônia destruiu, no ano 685 a.C., esse templo ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão maravilhoso que era. E esse templo, ele era o orgulho do povo de Israel. Ele era o orgulho. Tanto é que foi, assim, lembrar que Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse. Por quê? O povo estava adorando mais o templo do que adorando a Deus. Então, por isso que Deus permitiu. Então, esse templo era a delícia dos olhos do povo. Era a joia deles. Imagina eles, sem templo, sem cidade, sem terra, sem casa, sem nome, sem vida, sem nada.
De repente Deus pega aquele povo lá se sentindo derrotado, humilhado, e Deus traz de volta para Jerusalém. E ali esse povo começa novamente a reconstruir a sua vida. E sabendo que eles tinham a promessa do Salvador, a promessa do Messias, a promessa que Jesus viria para o resgatador de Israel. E nós também estamos como quem sonha. Porque por causa do pecado, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve lá que todos nós andávamos em trevas. Mas pela graça do Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou, Kátia, Jesus para morrer no nosso lugar. Enviou Jesus para nos curar. Enviou Jesus para nos salvar, para restaurar a alegria do nosso coração, para restaurar o nosso prazer de viver. Então Jesus, ele veio para que a nossa alegria seja completa. Então por isso que o crente não pode ser triste. O crente tem que ser alegre. Esses dias foi aniversário do Tiaguinho, da Rebeca, do Marcelo e da Jaque. E o palhaço chamou a criançada tudo lá na frente, né? Aí o Tiaguinho do Cassiano falou assim que eu que tinha que estar lá no meio das crianças. Que ninguém nem ia perceber. Eu falei, ai que bom, senão ele não me vê com cara de velha. Então a gente tem que ser alegre, tem que ser brincalhona, ser feliz, para que através disso nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E sempre está lembrando, lembra do profeta Abacuque? Aliás, profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Começou a ficar triste? Começou a vir problema na tua cabeça? Quero trazer à memória a promessa que Deus tem para a minha vida. Sabe, Cecília, de repente Satanás começa a lançar minhoca na tua cabeça, trazer as picuinhas do passado. Sai daqui, capeta, vou trazer à memória aquilo que Deus tem para mim. Vou deixar na minha mente a vitória que Deus tem para mim. E assim a gente vai vivendo dia a dia. Quando a gente toma esse posicionamento, nós estamos pisando na cabeça do capeta. Porque Satanás, ele quer tirar a nossa fé. Ele quer tirar a alegria do nosso coração. Ele quer fazer a gente ficar desanimado. Imagina, Rogério, se a pessoa, você não vai conseguir sua carta, não. É mesmo, eu acho que eu nem vou fazer, porque não vai dar certo. Então, você ia perder a tua bênção por causa de uma conversa do capeta. Então, em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus eu vou. E assim, olha, você permaneceu, foi, e a vitória veio. Então, a gente tem que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança são as promessas que Deus tem para a nossa vida. Aqui, Kátia, nós temos promessa de vida eterna. Aqui nós temos a promessa de Jesus, que Ele vai vir, vai nos buscar e vai nos levar para o céu. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença. Todos nós seremos felizes para sempre na presença do Senhor. Por isso que a gente vê que vale a pena servir a Deus, vale a pena andar no caminho do Senhor. Que o Senhor, Ele restaurou a nossa sorte. Porque aqui todo mundo tinha problema. Tinha pessoa com depressão, pessoa com câncer, pessoa com problema de saúde seríssimas. E o Senhor restaurou, o Senhor curou. Por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus, vamos nos levantar. Vamos nos levantar e assim clame. O Senhor quer ouvir nós clamarmos essa noite. Assim como esse povo. Senhor, restaura a nossa sorte. Faz favor, Bacos, coloca o verso 4 do Salmo 126. Vamos clamar. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Vamos falar bem alto. Senhor, vamos lá, voz de crente. Senhor, mais forte. Aleluia, aleluia. Então o Senhor, Ele quer restaurar. Ele quer trazer vida nova. Ele quer transformar esse deserto em terra fértil. Ele quer transformar essa tristeza tua em alegria. Ele quer transformar esse desânimo em ânimo. Ele quer tirar todo esse espírito de morte e trazer vida. O Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Por isso agarra a saia desse anjo aí e não deixa ele embora enquanto
enquanto você não pegar a tua bênção, em nome de Jesus. Lembra que é noite de vitória, porque é a palavra de Deus que fala. É o salmo aqui que está falando, não sou eu. É a palavra de Deus, toma posse. Toma posse para que você saia daqui curado, para que você saia daqui restaurado, para que você saia daqui com a tua família transformada em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor, canta com alegria no teu coração. Essa canção, canta isso como profetizando, alegria, alegria, alegria. Lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Lembra que nós estamos como quem sonha. Lembra, Jesus restaurou a nossa sorte. Jesus restaurou a nossa sorte e nós estamos como quem sonha. Quem sonha fica com cara de bobo alegre, assim, que nem está acreditando naquilo que está acontecendo. Glória a Deus. Mais uma vez, Senhor, restaura a nossa sorte. Como as torrentes do Neguebe. Restaura a nossa sorte. Restaura a minha família. Restaura a minha saúde. Restaura a minha vida financeira. Restaura a alegria do meu coração. Restaura o prazer de te servir. Restaura o prazer de te buscar. Para que eu possa te buscar todos os dias. Como quem sonha. Como quem sonha. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. É noite de alegria, é noite de vitória. Oh Senhor da glória, aleluia. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com alegria. Oh Jesus, Espírito de Deus nos chamou para proclamar. Começar de novo. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar. Boas novas quebrantados de coração. Oh! Nos ungiu para curar e aos cativos libertar. O que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou e a primavera já chegou. Canta com alegria. Ouve a voz de Deus Como um trovão. Uhul! Sim, a chuva cairá. Deixa a chuva cair. Restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Alegria. Olhos de alegria. Uhul! Vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, Pra glória do Senhor. Uhul! vestes de Alegria. louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia, Alegria. alegria, olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Uhul! Glória a Deus, pra
Para a glória do Senhor, aleluia. Para a glória do Senhor. Alegria, querida, alegria. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, é a nossa esperança. E nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando a alegria do teu coração. O Senhor está restaurando a tua sorte. O Senhor está transformando o teu deserto em manancial de água viva. Toma posse disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos vir aqui à frente para nós estar orando. Clama mesmo ao Senhor. Clama e toma posse. Conheça a palavra e toma posse de tudo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus, porque tudo é para a glória dEle. Ele quer te curar para a glória dEle, Ele quer te restaurar para a glória dEle, Ele quer te sarar, quer transformar a tua vida para a glória dEle. Para que quando as pessoas olhar, assim como olharam aqui, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí, Dulce, quando as pessoas olhar para você, grandes coisas Deus fez na vida da Dulce. Grandes coisas Deus fez. E é isso que o Senhor quer, que nós agarremos firme nas promessas. Sabe, Paulo, para quando Deus olhar para a tua vida, falar, grandes coisas Deus fez na vida do Paulo. Mas permaneça firme em nome de Jesus. E é isso que Deus quer para nós. Deus tem vida de vitória. Deus tem vida de alegria, plano de paz, plano de bem. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Toma posse, querida, em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Carmen, Fran, vocês têm alguma palavra, alguma coisa? Não? Moreco? Exatamente. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos permanecer firme e tomar posse. Tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Mais uma vez, vamos lá. Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, restaura a minha alegria. Senhor, restaura a fé do meu coração. Senhor, restaura o meu ânimo. Senhor, restaura a minha casa. Restaura a minha família. Para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Vamos glorificar. Glorifica, agradece a Deus. Lembra, o anjo está aí, grita, 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 grita. Quanto mais você gritar, mais a tua bênção você vai pegar. Obrigada, Senhor, pela minha casa, obrigada pela minha vida, obrigada, Senhor, pela minha saúde, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, obrigada pela nossa igreja, Pai, obrigada por esse lugar, obrigada por cada vida aqui presente, Senhor, em nome de Jesus, e assim, Deus, como o salmista falou, Senhor, restaura a nossa sorte, Pai, não permita, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Mas em nome de Jesus, profetizamos cura, restauração, libertação, vida nova no Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera, Senhor, libera a tua bênção aqui no nosso meio, que haja um despertamento, Pai, um despertamento para te buscar, Senhor, um despertamento que cada um de nós possamos estar aqui pronto para aquilo que o Senhor vai fazer, para que cada um de nós possamos estar desejando mais e mais aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, e que todos os dias o nosso posicionamento seja como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, fideliza mesmo essa alegria no nosso coração, Pai, para que nós possamos te buscar todos os dias, para que nós possamos nos alegrar,
trazendo à memória aquilo que o Senhor tem para nós, trazendo à memória a tua promessa para a nossa vida, em nome de Jesus. E assim, meu Pai, que essa palavra, Senhor, não seja a palavra do homem, mas a tua palavra penetrando em cada coração aqui, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo, Pai, prazer de estar na tua presença, em nome de Jesus. E assim nós agradecemos, Senhor, porque a tua palavra fala que onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente, e nós cremos que o Senhor está presente aqui, e é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós agradecemos. É no nome de Jesus, Pai, que nós também queremos pedir pela vida do Edson, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que nós não sabemos o que está acontecendo, mas que o Senhor dá entendimento para os médicos. Que todo esse problema com essa válvula, que seja resolvido em nome de Jesus. Demônio maldito, solta essa válvula, solta esse tratamento, em nome de Jesus. Nós profetizamos e declaramos a cura na vida do Edson, em nome de Jesus. E também que o Senhor traz o teu renovo na vida da Rosângela, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, e obrigada porque o Senhor restaurou a nossa sorte, em nome de Jesus. É assim, meu Pai, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade são teus, Senhor. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança, que o Senhor nos leve em segurança. Os irmãos de fora, Pai, guarda-os debaixo das tuas asas, abençoa o retorno deles em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que a unção consoladora do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, e vamos aplaudir o nosso Senhor, porque grandes coisas Ele fez por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abraça o teu irmão com um sorriso contagiante de crente, que teve a sorte restaurada, em nome de Jesus. E a Kátia, que quer a oração, Maria, que você ora por ela, em nome de Jesus. Você quer falar alguma coisa?